Um ser humano com um bom nível de autonomia é alguém que está no comando da vida, no volante da própria vida. Alguém que lida relativamente bem com as pressões do mundo, os desafios da existência, ao mesmo tempo que tem uma boa compreensão das próprias emoções, das próprias dificuldades, e por isso vai conseguindo delinear sua própria vida como alguém que pode e consegue florescer. É um ser também que compreende que a liberdade individual tem limites. É aquela compreensão de que a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Numa compreensão de que os coletivos precisam de regras e por isso eles funcionam melhor, porque existem regras mínimas. Então a autonomia está num equilíbrio muito refinado entre a liberdade individual e a autoridade do coletivo, para que o coletivo funcione bem e ao mesmo tempo os indivíduos podem florescer. A educação tradicional trabalha numa perspectiva anti-autonomia, porque ela obriga o estudante a aprender coisas que não faz muito sentido para ele. Então, basicamente, até os 5, 6, 7 anos, as crianças são extremamente exploradoras, elas experimentam comida com a mão, sobem na árvore, puxam o rabo do gato e vão testando o mundo, porque elas estão no controle do próprio aprendizado. Quando ela senta na cadeira da escola pela primeira vez, ali aos 6 anos, e aí a escola já diz para ela, a partir de agora senta nessa cadeira, que o tio ou a tia lá na frente vão ser responsáveis pelo seu aprendizado. E aí pelos próximos, no mínimo 12 anos, a escola diz o que aprende, como, quando e com quem. E a partir daí a escola vai matando, em parte, vai matando aos poucos a autonomia das crianças e dos jovens, porque eles têm pouca decisão sobre o que aprendem. Uma questão que é central na pedagogia tradicional é tanto a punição quanto o reforço positivo, que de certa forma são aí desdobramentos da teoria comportamental. Ou seja, para que um determinado educando faça alguma coisa que eu acho que é importante para ele, eu dou um reforço positivo. Como, por exemplo, se ele fizer um exercício bem feito, eu dou uma estrelinha, eu faço um elogio. E o pai que promete para o filho que passar de ano comprar bicicleta. E tem também a punição, que tem a sua validade na sociedade. Claro, se uma pessoa vai lá e mata a outra, de certa forma é importante que ela seja punida, mas no entanto a punição também é muito utilizada na educação. Quando um estudante sai do que é considerado normal para uma escola, ele é punido, ele não vai para o recreio porque ele tem que ficar copiando coisas na sala, ou ele é suspenso, ou ele leva uma advertência e por aí vai. Tanto a punição quanto o reforço positivo têm a sua relativa importância. Eles podem fazer sentido em um momento ou outro na educação das crianças, dos jovens e também na sociedade. No entanto, tem um problema gravíssimo, que ambos tiram do educando a compreensão de que há um sentido no aprendizado, de que há um sentido em aprender as coisas e eles colocam esse sentido na chamada, na obrigatoriedade de estar em sala de aula ou no elogio. Então a educação, como ela é pensada de forma anti-autonomia, ela vai aos poucos matando a vontade que vem de dentro de aprender. É uma escola muito focada no aprendizado de muitos e muitos conteúdos, mas se dedica muito pouco no aprender a aprender ou amar o próprio aprendizado. E a autonomia é fundamental nesse processo, porque a autonomia na educação tem a ver com a curiosidade, tem a ver com estou pronto para aprender, tem a ver com o que eu quero, com o eu quero, com uma vontade que vem de dentro e o brilho nos olhos. E o que acontece na pedagogia tradicional é que os alunos, como não têm direito a um mínimo de autonomia, eles vão sendo arrastados ao longo dos anos. Quando eles estão no recreio e bate o sinal, eles vão como zumbis para a sala de aula, porque vão ser arrastados ali por uma aula
com 70 slides, ou uma aula de copiar o quadro, ou uma aula de copiar muita coisa. E eles têm poucas chances de escolher o que aprendem, como aprendem e de que forma aprendem. E aí é importante a gente refletir, porque a autonomia tem uma relação muito direta com a sociedade que queremos construir. Primeiro, do ponto de vista do indivíduo, é importante imaginar que todas as pessoas têm direito a florescer, entregar o seu melhor para o mundo. E a nossa educação tradicional, ela não é focada nisso, ela não permite muito isso, porque o indivíduo tem que ficar decorando coisas que alguém preparou para ele, que alguém disse que ele tem que decorar. E um segundo aspecto é que um ser autônomo é um ser que não é vítima da vida e que não fica esperando que o governo vá resolver tudo de forma patriarcal, e ao mesmo tempo é um sujeito capaz de participar ativamente da vida coletiva, porque ele tem essa motivação que vem de dentro, ele entende a interdependência entre eu, o outro e o mundo, entre o indivíduo e a sociedade que o cerca. Existem muitas referências na pedagogia para a gente pensar a autonomia. Uma delas, por exemplo, é a pedagogia Montessori, que tem um foco muito interessante na autonomia. Não vou me deter muito sobre ela hoje, mas basicamente, por exemplo, no quarto de uma criança, a maçaneta da porta precisa ser na altura da criança, às vezes a porta é até menor, a cama no chão, para que a criança, independente da idade dela, ela vai exercendo autonomia de acordo com os seus limites, é claro. Então, se a maçaneta da porta é na altura dela, ela já tem autonomia de abrir e fechar a porta do quarto. E assim eles vão dando um foco muito interessante na autonomia nesta pedagogia Montessori. Há ainda outros exemplos, outras referências que podem nos fazer refletir muito sobre autonomia na educação. Tem um livro do Tolstói que ele escreveu sobre uma escola que ele teve, que ele criou na sua fazenda em 1850 e poucos, na Rússia, que é uma escola chamada Yasnaya Poliana. O livro é fininho, é sensacional, ele vai contando histórias, e ela é uma escola de alunos livres e professores livres. Então os alunos escolhiam se queriam ir às aulas ou não, ou o que queriam aprender. E as histórias, as reflexões são incríveis, principalmente nesse sentido de que o aluno permanece com sua vontade interna e ele aprende a amar o aprendizado, ele aprende a aprender. Vale muito a pena a leitura, mas eu quero me concentrar mais hoje numa terceira inspiração, que é a escola Summerhill, do Neil, do psicanalista Neil, na Inglaterra. Essa escola está fazendo 100 anos e, como diz o próprio diretor, que é autor de muitos livros, entre eles o Liberdade Sem Medo, que é uma das obras mais importantes da educação, mais provocantes, ele diz: nossa escola, a escola Summerhill, ela não se trata exatamente de um exemplo para o mundo. Uma escola pequena, de alunos internos, 80, 90 alunos, mas ela é talvez o maior experimento para a cidadania e a maior reflexão sobre autonomia na educação. Lá os alunos são totalmente livres, eles escolhem se querem ir às aulas ou não, escolhem se querem aprender oficina ligado à mecânica, ligado à madeira, eles têm horta, né? É uma escola pequena e ali dentro tem múltiplas possibilidades de aprendizado, seja a biblioteca, seja as bicicletas para os menores e muitas outras possibilidades. E eles são totalmente livres do ponto de vista da escolha para entrar dentro de uma sala de aula ou não. E incrivelmente as suas aulas dessa escola são lotadas de alunos. E aí o diretor, o autor destes livros, o psicanalista Neil, ele reflete que a decisão interna do aprender é respeitada dos estudantes. E ele diz que a maior parte dos problemas, dos desafios que eles enfrentam na escola é dos alunos que vêm de uma escola estilo autoritária, como é quase todas as nossas escolas, e de famílias autoritárias, onde uma figura ou duas decidem sempre os rumos da família, tem a decisão final. Porque essas pessoas vêm já com um trauma muito grande com relação ao livre aprendizado, com o querer, com a vontade que vem de dentro, e tem um trauma muito grande com a autoridade, confundem a autoridade com o autoritarismo. E aí quando eles chegam nessa escola que é livre,
eles começam a não frequentar as aulas, eles acham maravilhoso não frequentar as aulas, e a escola é paciente para esperá-los resolver esses traumas com relação a essa autoridade autoritária, e há casos de que o estudante fica meses vagando pelos pátios da escola sem entrar numa sala de aula, e casos inclusive que o estudante fica anos, às vezes 7 anos. Então, nos parece muito impactante do ponto de vista da nossa educação tradicional pensar que o estudante vai ficar 7 anos à toa sem entrar numa sala de aula. Não exatamente à toa, às vezes ele está na oficina, às vezes ele está tocando um instrumento, mas ficar 7 anos fora da sala de aula. Mas aí a reflexão que nós temos que fazer é o seguinte: talvez esses 7 anos valham a pena, porque é o tempo que a pessoa gasta para desfazer de todos os traumas com relação a uma educação e uma sociedade muito autoritária e recuperar o brilho nos olhos, a vontade que vem de dentro de aprender e de ser um cidadão autônomo que está no volante da própria vida. O que a gente mais vê hoje em dia é pessoas com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, com 70 anos que não são autônomos, que são vítimas da vida, que reclamam da vida, que estão sempre sendo, em suas percepções, jogadas para lá e para cá, e pessoas que não fazem o que amam, que não conseguiram entregar o seu melhor. Nós somos uma sociedade, em geral, de zumbis, né? Podemos dizer assim, porque a educação exatamente é muito voltada, essa educação tradicional, para formar mão de obra, para formar apertador de parafusos. E para apertar parafuso, você não pode olhar para dentro, você não pode descobrir poesia, você não pode ter autonomia, você tem que repetir. E por isso a nossa sociedade é uma sociedade com tantas pessoas que vão perdendo o brilho nos olhos e vão perdendo até bastante o próprio sentido da vida. Uma das coisas mais incríveis de Summerhill, que está completando 100 anos, é exatamente como os egressos são bem resolvidos. Nem todos vão fazer universidade, vão ser mestres, doutores, cientistas, não é uma educação obviamente academicista, mas são ótimos carpinteiros, são ótimos músicos, poetas, gestores públicos, médicos, biólogos e por aí vai. Porque lá eles aprendem esse amor ao conhecimento, o amor ao aprendizado. E aí eles crescem e se tornam muito mais resolvidos como pessoa, têm a sua existência muito mais plena de sentido. Agora, não podemos confundir essa autonomia do educando e essa liberdade individual com a ausência de regras. Na Summerhill há muitas regras e, incrivelmente, elas são muito respeitadas, porque elas são construídas coletivamente. Eles têm uma assembleia semanal que todos os estudantes, professores, diretor, educadores se reúnem e vão criando e recriando as regras através de votação. Então, a estudante de 5 anos, o voto dela tem o mesmo peso que o do diretor. E aí eles vão criando as regras, como por exemplo, não pode roubar a bicicleta do amiguinho. E aí eles mesmos já colocam, em alguns casos, a própria punição, no sentido de roubou a bicicleta, então tem que limpar a oficina de marcenaria. E aí eles vão criando, eles têm cerca de 250 regras. E exatamente pelo fato delas serem construídas coletivamente que eles respeitam muito. Quando em alguma situação ou outra algum estudante é punido, ele acata, porque ele entende que ele construiu aquela regra e aquela regra não está colocada no autoritarismo de uma figura como diretor ou professor, mas é uma regra que está na autoridade do coletivo para fazer o coletivo funcionar melhor. Tem uma passagem do livro Liberdade Sem Medo que é um relato dos avaliadores do Ministério da Educação da Inglaterra que foram lá ver se a escola era boa ou não, foram fazer uma avaliação. E eles disseram assim, olha, realmente o parâmetro dessa escola é muito diferente das escolas tradicionais, então é até difícil avaliar. Mas a gente sabe que os egressos são muito bem resolvidos, muito bem colocados na vida, e o que nos impressiona, palavras deles, é a amabilidade entre os alunos, a relação fraterna e gentil entre alunos e professores, ao ponto deles contarem uma história que uma vez um time de 11 anos de idade foi jogar vôlei na escola vizinha, uma escola tradicional, e chegando lá, a escola tradicional, o time de vôlei
estava sem o seu melhor jogador porque ele estava machucado. Então essas crianças de 11 anos se reúnem e dizem, beleza, nós vamos deixar o nosso melhor de fora também para que seja mais justo. Então, através dessa construção coletiva de regras e dessa autonomia do educando, eles conseguem refinar a convivência entre as pessoas dessa comunidade e tornar um ambiente de uma amabilidade incrível, que a gente normalmente não acha nas nossas escolas tradicionais, que são tensas, as relações entre os professores são tensas, entre professores e alunos, exatamente porque ali, nessa pedagogia tradicional, uma espécie de prisão para todos, né? Por que será que um lugar que é para a pessoa sair dali melhor, mais preparado para a vida, precisa ter muros ou cobrar a chamada e a presença em sala de aula? Essa é uma reflexão importante e a gente tem que pensar que às vezes é exatamente essa obrigatoriedade e a forma como é conduzida a educação, em que o estudante não escolhe o que, como, quando e com quem aprende, que faz com que os estudantes vão perdendo o brilho nos olhos e vão deixando de amar o aprender. Decoram muitos conteúdos, mas têm pouca capacidade de continuar aprendendo a aprender. Numa sociedade como a nossa, em que o mundo é cada vez mais veloz, que as profissões mudam constantemente, que as demandas são sempre diferentes, é muito importante que a gente tenha consciência de que ensinar um conteúdo hoje pode não fazer o menor sentido para um médico daqui a 10 anos, ou para um engenheiro, ou para um açougueiro, e por aí vai. É mais importante aprender a aprender, para que o estudante tenha autonomia e ele vá constantemente ao longo da vida num processo de esforço e num processo de abertura em direção ao aprendizado do novo. E é claro, acho que a autonomia na educação pode gerar uma sociedade de pessoas que florescem mais, que têm mais brilhos nos olhos. Acho, portanto, que é fundamental refletir sobre a autonomia e a educação para a gente recriar as nossas salas de aulas da atualidade e do futuro. Essa foi a reflexão de hoje e eu os convido a participar desse diálogo através de comentários, através do seu like, do seu compartilhamento e também das suas próprias percepções